Amigos, boa noite. Nós vamos pedir a tua paciência para repetir aqui uma colocação que fizemos na última oportunidade a respeito do que foi dito a nosso respeito. É redundante, mas é verdade. As pessoas de bom coração costumam ver as outras com as suas virtudes. Não é verdade? Então, a nossa dirigente, a Lívia, como ela tem virtudes, ela costuma ver as pessoas com as virtudes que lhe caracterizam. Dê um desconto em tudo que você ouviu, em outras palavras. Muito bem. Até porque nós sabemos, né, já disse isso anteriormente e repito, o Espiritismo, para mim, ela até citou que eu trabalhei com determinada pessoa, não é? Na minha primeira juventude. Eu me considero jovem há mais tempo. Né? O Espiritismo me fez um bem enorme, porque eu cheguei aos 70 parecendo ter 70, que é uma beleza, na verdade. Que é uma beleza. Mas nós vamos direto ao nosso assunto, que nós vamos buscar e sugerimos a sua leitura, claro, da obra como um todo, mas especificamente nesse capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título você vê, Amar ao próximo como a si mesmo, aonde nós fomos, nesse capítulo, destacar essa mensagem, a fé e a caridade, de um espírito protetor recebido em 1861. Nós temos, assim, até apesar de todos eles serem extremamente significativos, todos os capítulos dessa obra, toda ela como um todo, mas nós temos aí um viés especial até mesmo por esse. Você vai encontrar também uma mensagem de 1861, nesse 11º, assinada por Emmanuel. Aquele Emmanuel que assina essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo especificamente, é o Emmanuel que trabalhou com Francisco Cândido Xavier durante todo o seu mandato mediúnico, que chegou próximo, né, um mês antes, ele desencarnou, de 75 anos de mediunidade. Essa informação foi dada pelo próprio espírito a Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem, depois, se você quiser ver só a mensagem, o título é O Egoísmo, de 1861, assinado pelo mentor que nós acabamos aí de designar. Em relação à questão, inicialmente, da fé. Fé é razão. E nós fomos buscar em Hermínio Corrêa de Miranda uma frase que ele usa, que poderia ter sido atribuída a Einstein. Enfim, não se sabe exatamente de quem é, mas é interessante porque Hermínio Corrêa de Miranda, muitos aqui devem ler as suas obras. Ele desencarnou em 1993, mas deixou mais de 50 obras escritas, uma melhor que a outra, porque foi um profundo pesquisador e transformando muitos assuntos técnicos em linguagem comum para atender as pessoas que não sejam deste ou daquele ramo. Hermínio Corrêa de Miranda tem uma frase que ele sempre repetia, dizendo: eu não creio em Deus, eu sei que Ele existe. Há uma diferença gigantesca entre crer e saber, né? E conhecer. Há uma diferença gigantesca. Para saber que Ele existe, começa-se apenas a observar os efeitos da natureza que está em nós e nós estamos nela. Não é uma realidade? A natureza está em nós e nós estamos nela. Por isso que, ao tratá-la de uma forma indevida, nós agredimos a nós mesmos. É tudo uma questão de tempo. E é interessante verificar que esse aspecto da fé, ela é construída, ou melhor, exercitada a sua base, porque todos os potenciais da criatura são íncitos na criatura, ou seja, são íncitos em nós,
no processo evolutivo que se dá desde princípio inteligente ou espiritual, evidentemente, ao adentrar em reinos onde eles começam a ser mais exercitados, são exercitados em cada um, mas efetivamente, não é? Limitados ao reino em si. Não é? Se estagiamos no mineral, ele está limitado às condições daquele estágio, no sentido de, como princípio inteligente ou espiritual, nós automatizamos a questão da coesão atômica, para podermos manter, não é, toda a configuração daquilo que nós conhecemos hoje como corpo, perispírito e coisa do gênero. Não é uma verdade? Nós não precisamos pensar para manter, né, darmos ordens inteligentes para manter a nossa constituição completamente equilibrada e completamente coesa, não é verdade? E assim sucessivamente. Tudo que se reflete no macro começa no exercício desses potenciais no micro. Quando olhamos a Jesus, né, e os seus potenciais que são descritos pelos evangelistas, é interessante verificar que o que está contido num espírito crístico, que ele é um senhor planetário, objetivo esse que nós também alcançaremos efetivamente, isso está numa questão de um tempo razoável. Até porque, para quem é imortal, o que é o tempo? Não é? Que nós medimos aqui na Terra, que nos serve de acordo com aquilo que nós convencionamos. Não é? O fato é que nós vamos, nesse exercício, verificar que esses potenciais de um Cristo estão exercitados desde o seu princípio. Né? Exemplo, só para ilustrar. Um espírito dessa natureza se alimenta de luz, não esse tipo de iluminação, efetivamente, que a gente não entende que seja esse tipo de luz. Mas aonde é que está esta configuração exercitada no micro? No processo da fotossíntese. Que o princípio inteligente também vai estagiar no vegetal. Não só, né? Todos esses estágios, que ninguém se preocupe que foi uma samambaia, que isso não aconteceu. Apesar de que, às vezes, a gente conhece um ou outro que são samambaias ambulantes. Mas o fato é que a realidade é que toda essa estruturação, né, foi para automatizar os processos que hoje nós fazemos. Você está respirando e não precisa dar ordem, né, inteligente para isso. Você acabou de piscar e não precisa dar ordem inteligente, né, não precisa usar a sua inteligência para fazê-lo. E assim sucessivamente. É uma relação interessante porque nós vamos verificando que a fé também acontece em si mesmo, como potencial. Por quê? Porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo nela, nós vamos crendo mais em nós para poder crer, não é? Para poder saber, conhecer, ter essa extensão para o Criador. Fez sentido para você, não? Porque se nós não temos esse exercício em nós efetivamente não temos a certeza de coisa alguma em relação a qualquer outro que esteja mesmo numa condição de sustentação, como é o caso da divindade no que diz respeito a nós. Nós temos até um exemplo significativo, que também deve ser do seu conhecimento, que é de Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra já desencarnado. É interessante porque ele mostra uma configuração de fé na sua própria criatura, porque foi um indivíduo que foi para o campo de Auschwitz, o campo nazista na época, o campo de concentração, com a esposa grávida e a mãe. E ele não só passou pelo Auschwitz, porque ele foi transferido para outros 2 campos de concentração, onde a esposa e a mãe já desencarnou já em Auschwitz, e a esposa depois numa transferência para um outro campo, que desencarnou por exaustão. E ele tem uma frase que é luminosa em relação à questão da fé em si mesmo, nesse exercício nosso, para que nós possamos ter a certeza daquilo que Hermínio Corrêa de Miranda fala sobre eu não crer em Deus, mas eu
sei que ele existe. O fato é que ele diz que aquele que tem um porquê suporta qualquer como. E olha que não é uma coisa tão simples ter passado por 3 campos de concentração, tendo o conhecimento dos desencarnes, posteriormente, da mãe e da própria esposa que se encontrava grávida. E é incrível, porque se nós temos um objetivo, e esse é o desafio do espírito na relação da fé, não é verdade? Se nós temos um objetivo, tudo o mais passa a ser detalhe, a ser superado. Não é? Pois não? Desculpa, como que é o nome dele mesmo? Viktor Frankl, ele foi um neuropsiquiatra. Vale a pena a leitura das obras escritas por ele. Mas essa frase, ela é significativa. Por isso que esse nosso desenvolvimento é tão interessante verificar que nós vamos encontrar dessa época. Aí o fato é que essa mensagem também se encontra no mesmo capítulo já referido, é o item 8º, a Lei do Amor, que é uma mensagem de Lázaro em Paris, em 1862. Esse Lázaro é aquele Lázaro lá que supostamente Jesus teria ressuscitado. Lembra do Lázaro, irmão da Maria e de Marta, que Jesus vai e pede para tirar a pedra, porque as pessoas não inumavam. Esse... ok, é o contrário. Deus é Pai. Aí, o fato é que as pessoas não inumavam, ou seja, não sepultavam a criatura. Eles abriam um buraco e enfiavam o cadáver e punham uma pedra. E o Lázaro... ele era letárgico, ele não era cataléptico, porque a catalepsia atinge determinados membros do corpo, mas a letargia é integral. E a prova do bafo na letargia não é detectado quando você coloca o espelhinho na frente e ele não condensa, dado que a oxigenação é extremamente lenta. Tem alguém do Paraná aqui, não? Tem. Tem alguns paranaenses aqui. É uma beleza, porque todo paranaense que se preza ressuscita. Não é como aconteceu com um deles há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Porque o indivíduo estava no interior do Paraná, mas também tem um detalhe: se você frequenta o Psenology, saiba que também quem ressuscita é o Paraná e o Psenology, não é? Porque nós temos o Valdo aqui, que ficou 30 minutos com parada cardíaca, sendo que 3 minutos... você compromete o cérebro de tal maneira que o indivíduo pode ficar, mais de 3 minutos, pode ficar vegetando. O Valdo ficou 30 minutos, que ele é uma exceção conhecida na ciência, e retornou na condição plena, sem qualquer sequela. Então, se você estiver percebendo que você está mais para a boca do túmulo do que para cá, vem para o Psenology, porque o pessoal te ressuscita aqui, é uma beleza. Ou você vai mudar para o interior do Paraná. O que aconteceu, efetivamente, como é um caso de letargia, porque uma vez desencarnado, desencarnado está. Ponto. Não é? É ilusório qualquer situação de retorno. O hospital não possuía o equipamento para fazer o eletroencefalograma. Uma vez, se você coloca num letárgico, ele não dá traço. Ele vai mostrar atividade cerebral. E como não possuía, foi a prova do espelho, não condensou, levaram o indivíduo para o necrotério, ainda bem que não fizeram autópsia, né? Porque senão tinham matado o sujeito. Né? Levaram ele para o necrotério e ele levantou. Quando ele levantou, alguém gritou milagre e virou notícia, não é? Na época, em todos os periódicos e coisa do gênero, que o indivíduo havia ressuscitado. A dona Ivone do Amaral Pereira, uma grande psicóloga, uma grande médium, uma das obras dela mais conhecidas, apesar que são várias obras que merecem ser estudadas, se chama Memórias de um Suicida, que é a história de Camilo Castelo Branco, que foi um escritor e jornalista português, que você vai ver lá que ele usa um pseudônimo de Camilo Castelo Botelho, que não mudou muito. Não mudou muito, mas enfim, o fato é que ela, em 3 oportunidades distintas, quando adolescente,
Em 3 oportunidades, ela tinha um problema de letargia, ela levantou no velório. Você imagina quanta gente ficou no velório quando ela levantou nessas 3 oportunidades. Bom, o Lázaro é uma dessas criaturas letárgicas, como também a filha de Jairo, que o Jesus, quando chega à casa, o pessoal ele diz, ela não está morta, ela apenas dorme. E o pessoal ficou irritado. Lembra-se dessa passagem da filha de Jairo? Ficou irritado com ele, porque, né, ele fazia uma brincadeira, né, português mais comum, em relação à dor daquelas criaturas. Não, ele não estava fazendo nenhum tipo de brincadeira de mau gosto, mas sim, ele não podia explicar que a menina era letárgica há 2000 anos atrás. Né? O conhecimento era limitadíssimo. Então, efetivamente, na capacidade dele de transferência energética, ele neutralizava o processo letárgico na criatura, podendo fazer, então, para espanto das pessoas que estavam à época, né, um processo que era, para eles, ressuscitar, voltar ao corpo, que é essa relação com... Estamos estendendo um pouquinho aqui, porque a gente aproveita para pegar alguns pontos que, por vezes, podem estar nebulosos nos nossos estudos ou nas nossas leituras, se bem que tudo isso aqui é muito simples. É esta relação que se faz com o retorno de Jesus, né? Que era um retorno ectoplásmico de uma criatura que surgiu no meio dos apóstolos, com tudo fechado, né, na casa, e desaparece. No caminho de Emaús, ele aparece para 2 deles, e quando eles estão na hospedaria, ele desaparece. Ou seja, era pura e simplesmente a condição ectoplásmica de se utilizar de ectoplasma da natureza. Existem estudos muito interessantes a respeito. Se você se aprofundar, nós vamos verificar já a questão do próprio ectoplasma, por vezes, em problemas causados no acúmulo dele no organismo físico, que é o caso, por exemplo, de fibromialgia. Muitas vezes é acúmulo do ectoplasma nessas relações, fazendo com que a criatura sofra de dores significativas, principalmente as pessoas do sexo feminino. E uma das situações que faz com que a nossa condição ectoplásmica seja a mais equilibrada possível é dar passe. Da mesma maneira que doar sangue é extremamente benéfico para o doador ou a doadora, o passe é extremamente benéfico para equilibrar as nossas energias, que você pode chamar de fluido vital, ectoplasma, o nome que você quiser, porque é tudo a mesma coisa, que é extremamente interessante. Bom, passado disso, né, demos uma volta, vamos aqui na situação do Lázaro, que ele já traz um processo evolutivo nosso, mostrando o seguinte, já bem avançado, a questão dos instintos, que passamos das sensações, que vamos aos sentimentos e que finalizamos na condição do amor. E quando a gente fala de fé, para dar um exemplo ainda mais significativo, não é, que está distante de nós, mas extremamente de uma importância fundamental, é falar do Paulo, ou, anteriormente, o Saulo, que era da cidade de Tarso. É interessante verificar que exemplo de fé e caridade nós encontramos nessa figura de uma importância capital para o cristianismo. Se Paulo não tivesse existido, o cristianismo não tinha a dimensão que tem hoje. Ou seja, é reflexo do trabalho dele. Mas até chegar nessa situação é interessante verificar que a fé que ele possuía nos valores de raça, nos valores de religião, em si mesmo, com reflexo nesses aspectos, era tamanho que, quando ele vê a possibilidade, e aí nós vamos sugerir uma obra que é uma obra considerada uma obra-prima, que, se você não leu, precisa, que se chama Paulo e Estevão. É tão significativa a leitura dessa obra que nós tivemos informações de que alguns cardeais em Roma estudam este livro,
Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma vez que o Novo Testamento não traz a história anterior à conversão de Paulo. A história anterior, que, aliás, além de ser belíssima, é significativa no aspecto da sua conversão, que não se dá porque caiu do camelo, né? O fato é que você não tem esses registros. Foi Emmanuel que trouxe esses registros dos arquivos espirituais, que, aliás, cada um de nós tem. Né? Cada um de nós tem. À medida da nossa evolução, nós vamos acessar nós mesmos. Nós vamos acessar nós mesmos através do acesso ao nosso subconsciente profundo. Mas cada um de nós pode, de repente, se ver na questão do tempo, sob todas as suas condições mais significativas. Da mesma maneira que acontece um tipo de upload quando o indivíduo está desencarnando, que ele vê uma espécie de filme, ao contrário, da situação mais atual para as anteriores, na relação de que está sendo uma transferência dos registros do cérebro físico para os registros do cérebro perispirítico. Por isso que ele vê um filme ao contrário. O dia que você estiver vendo o filminho ao contrário, significa que o cartão vermelho foi levantado. Ok? Filminho ao contrário, não tem mais jeito. O fato é que nós temos esses registros não só de uma relação existencial, de todas elas. Aquelas, efetivamente, que são mais marcantes, porque no primitivismo do ser não faz sentido. Mas a relação de fé desse indivíduo é tamanho que, quando ele vê a ameaça de um crucificado, porque a crucificação se dava como medida capital entre os romanos, caso o indivíduo prejudicasse o Estado romano ou prejudicasse um cidadão romano. Por isso que ele era levado à crucificação, significando dizer que este indivíduo tinha uma característica de terrorista para a época. E como é que um sujeito, né, que havia sido levado para a cruz, na pena máxima do Império Romano, estava distorcendo valores de criaturas, de raça, de religião, etc. E ele vai descobrir que tinha um cidadão que se chamava Estevão, que fazia palestras na Casa dos Homens do Caminho, que era conhecido Casa dos Homens do Caminho, depois virou Casa do Caminho, que era do caminho de Jerusalém para Jericó. Por isso, os Homens do Caminho. Cristãos vai ser uma denominação que Lucas vai sugerir, o evangelista Lucas, algum tempo depois. Né? Eles eram conhecidos como os Homens do Caminho. E ele sabe que esse tal de Estevão estava fazendo palestras a respeito do crucificado. E ele vai até lá. Né? Vai até lá. E quando ele entra num debate com o Estevão, a situação se complica, porque ele conhecia a Torá. Ele conhecia os 5 livros que são ditos ser de Moisés. Ele conhecia com profundidade, porque ele era um doutor da lei. O doutor da lei era um misto de senador e religioso ao mesmo tempo, significando, então, que esse debate ele foi até aquilo que a gente chama de Velho Testamento, sabe? Por ser velho, a gente não lê porque ele é velho. Aí, no novo, a gente espera ficar velho, não lê ele também, fica tudo certo, está tudo resolvido. O fato é que ele tem até a Torá. O Estevão conhecia não só a Torá, como também já tinha conhecimento dos ensinamentos, pelo menos de vários deles, de Jesus, que é o Evangelho, que significa Boa Nova, que Jesus, inclusive, usa o Velho Testamento, né, em todas as situações, para poder colocar a Boa Nova em cima daquilo que era conhecido. Né? Ele faz isso em vários momentos, ou quase todos, sempre fazendo a conexão do que era conhecido para colocar o que é novidade, senão não faria o menor sentido para as pessoas. E esse debate, evidentemente, ele sai perdedor. Aparentemente, no nível que ele assim
acreditava. Porque começa um processo de perseguição e a gente sabe como é que termina. Ele leva o Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, para lapidação em praça pública, que era a morte pelo apedrejamento. E aí faz o quê? Leva a noiva, que era Abigail, que estava próximo, inclusive, do seu casamento, para assistir um momento de triunfo dele, que era a execução daquele indivíduo que era um trânsfuga da lei. Não é? E aí ele leva para que ela veja o triunfo dele e ela reconhece no Estevão o irmão Gesiel. Ele estava executando o cunhado. Você pode ver que cunhado é problema já faz 2000 anos. Né? Ele vem no pacote, etc. A gente tem que administrar as coisas. O fato é que ele estava executando o cunhado. Sem saber. E aí, imagina a situação. Você está com a noiva próximo do casamento, executando o irmão dela. Bom, a gente não vai dar continuidade no livro, aí depois você lê e fica sabendo dos detalhes que são riquíssimos. Obviamente, a questão, olha o que é a questão da culpa, a qual a gente precisa sempre trabalhar, porque manter culpabilidade é viver no passado. E quem vive no passado vive se autoflagelando, porque tem maior conhecimento hoje para avaliar aquilo que não possuía. Faz o quê? Autoflagelação. Consequentemente, o processo evolutivo estanca, porque eu vivo lá, comprometo aqui e comprometo lá. Não é verdade? Porque eu comprometo o presente num processo autoflagelativo com um detalhe. Depende do grau, eu começo, porque é uma enfermidade, eu começo a exteriorizar a enfermidade no meu corpo físico. Porque é um acúmulo energético que eu vou mantendo, não só aquilo que é o foco, como o que eu coloco sobre os seus aspectos autoacusatórios. Eu fico me acusando à medida que eu tenha maior experiência. Eu não deveria ter feito isso. Ora, se fosse o caso, com essa experiência, não teria feito mesmo. Ok? Né? Mas a perspectiva do ser no seu processo evolutivo é poder errar. Aliás, as criaturas erram mais por desconhecimento do que efetivamente porque desejam cometê-lo, cometer qualquer equívoco. Então, esse processo vai se acumulando, o volume energético inicial que ali está vai ganhando maior força, maior quantidade, e o organismo físico tenta fazer o processo curativo, retirando do perispírito essas energias que vêm para o corpo físico, que a gente chama de doença. As mais diversas. Hoje a ciência já trabalha com todas as possibilidades de várias enfermidades terem uma ligação com a condição daquilo que vai no íntimo da criatura. Né? A ponto de dizer, a gente já trouxe informações as mais diversas sobre isso, mas já repetindo uma delas, que a mágoa é uma grande causadora de câncer. Então, não é nem ódio, nem rancor, é a mágoa. Por quê? Porque é má água. Fica se tomando má água o tempo todo. Por isso que o que acontece nesse caso, culpabilidade, ele se afasta da noiva, porque a noiva o ama, da mesma maneira que quando nós amamos uma pessoa. Se nós amamos ponto. Se amamos vírgula, não é amor. Quando nós amamos, às vezes o indivíduo chega para você, não é? Ele ou ela, e dá a desculpa mais esfarrapada do mundo para te mandar passear. Essa desculpa é: você merece alguém melhor do que eu. Dá vontade de dizer, não, mas eu prefiro você mesmo, que é um traste. Pelo menos fica você, né? Não preciso ficar procurando outro ou outra. Essa é a maior desculpa do mundo. O fato é que,
olha essa relação, ele se retira, ele se afasta. E quando vem o arrependimento, porque é aquela história, arrepender-se não é chorar, arrepender-se é mudar, ok? Ficar chorando não resolve, arrependimento é mudança. Quando ele se arrepende, ele muda. Quando ele muda, ele vai atrás da noiva. E quando ele chega lá, para acabar com a vida dele, ela tinha se tornado cristã. E o culpado desse desastre era um tal de Ananias que estava em Damasco. Imagina a gana de pegar o Ananias, porque a noiva estava em fase final da sua existência. Então ela está morrendo, virou cristã, e tem um tal de Ananias que ele vai atrás dele, não é? Como a gente conhece, nas portas de Damasco, ele cai do camelo. Teve um monte de gente que caiu do cavalo, não mudou em nada, mas o fato é que ele cai do camelo e vê Jesus, num processo de clarividência, que é um processo onde ele vê. Os demais os acompanhantes dele achavam que ele estava delirando por causa do sol do deserto, porque é um processo seu, meu, nosso e único. É uma ligação mental através da pineal, da glândula pineal, e ela transforma impulso eletromagnético em eletroquímico, significando o seguinte: aquele impulso vem para a nossa pineal, e a pineal joga para a área da visão. Você vê, ninguém mais vê. Essa é uma clarividência. Você pode ouvir se ela jogar para a área da audição. Você vai ouvir e ninguém vai ouvir. Isso não descarta problemas, por vezes, psiquiátricos, onde criaturas possam ter lesado o cérebro, possam ter outros tipos de situações que são problemas. Nós estamos falando de uma questão mediúnica. Não é que todos nós somos médiums. E Kardec diz, todos nós somos mais ou menos médiuns. O mais ou menos é o seguinte, é o nosso compromisso reencarnatório em relação à nossa condição, sabendo que a mediunidade é orgânica, desde quando Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. E hoje, comprovadamente, por um trabalho feito na USP, com psiquiatras e médicos, verificou-se o seguinte: se você tem mediunidade, 30 genes seus são diferentes dos seus pais. É impressionante, isso é comprovado, aquilo que Kardec diz no Livro dos Médiuns, e cuja condição científica ainda não existia para a época, para saber que há um processo genético diferenciado, são 30 genes que te diferencia dos seus pais, não sendo eles médiuns, que é interessantíssimo isso, né? Ou seja, comprovação daquilo que era dito como teoria. Ele vê Jesus e Jesus faz aquele questionamento, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante verificar que nós vemos assim a condição do espírito, Saulo de Tarso, porque ele não fica negociando. Sabe por que eu estou te perseguindo, Jesus? Porque é o seguinte, tem um tal de Ananias aí, ó, né? Ou então por quê? Porque os meus valores de raça, a minha certeza em relação aos valores, à religião, etc., você está abalando essa situação. Ele não fica, não é, dando desculpa. Quando vem o convite para o voluntariado, a desculpa é: não estou preparado, não estou preparada. Vai esperar preparar quando? Quando desencarnar? Aí você não vai estar preparado também, desencarnado nem desencarnada. Não tem desculpismo, não tem veja bem, não é bem assim, eu não estou pronto, não estou pronto. Tem só uma colocação: Senhor, que queres que eu faça? É forte, hein? É significativo. É tipo assim, eu estou aqui para o que der e vier. Não é mágico a sua modificação, não é mágica. Não há uma alteração desta maneira no estalar de dedo. Como não aconteceu contigo. Não foi?
De repente, se você não vem de uma família espírita, um livro que caiu na tua mão, uma mensagem, uma conversa com um amigo, esperamos muito que não tenha sido a dor. Porque a dor é a tentativa do acerto da criatura nela mesma. Deus não tem nada a ver com isso. Se as leis perfeitas do Criador estão íncitas na criatura, íncitas quer dizer, fazem parte de. Significa dizer que se eu estou contrário à minha condição, que é de pleno equilíbrio, há o quê? O centro me puxa de volta, e se eu resisto, não é? Causa atrito. Atrito causa o quê? Calor. Que a gente chama de dor. Graças a Deus, e Deus é tão bom, e a evolução é tão fantástica, que na época que eu era jovem, isso já faz um bom tempo, você perguntava numa sala de aula, numa casa espírita, quem tinha vindo para estudar. Poucas mãos se levantavam. Pouquíssimas, raríssimas. Por quê? Porque as pessoas tinham vindo pela dor. Hoje você pergunta, raras são as mãos que não levantam porque vieram para estudar. Querem ver? Quem é que veio para a casa espírita para conhecer, estudar, etc.? Levante a mão. Tá vendo? Teve gente aí que ficou com a mão assim só. Quer dizer que está no meio a meio. Eu levei umas pauladas e, ao mesmo tempo, eu tinha curiosidade das pauladas que eu estava levando. Já valeu, porque não é só pelas pauladas. O fato é, percebe a diferença? Isso aí é o quê? Sua conquista. Não é? É você em você mesmo. É você acreditando em você mesmo, é você acreditando na mudança, é você que cansou da mesmice. De um repetir às vezes de reencarnações, mantendo pontos de vista equivocados, né? Mas eu sou assim e não mudo, não dou meu braço a torcer. Comigo eu devolvo na mesma moeda, não levo desaforo para casa, não é verdade? Então a gente chega uma hora que se esgota energeticamente. E veja, somos nós em nós mesmos. A gente se esgota e aí a gente quer mudar. Não é um passe de mágica, como também não foi com o cidadão aqui que nós estamos relatando. Ele vai demorar 4, 5 anos para fazer o quê? Virar a roda. Né? Toda mudança exige esforço. E toda mudança é interessante. Toda decadência é sinal de mudança. Quando dá a impressão que você está afundando no poço, é porque a coisa está mudando, desde que a gente se empenhe para que ela aconteça. Então dá uma sensação de decadência. Se você, por exemplo, tem a prática de algum esporte ou vai na academia, coisa do gênero, vai malhar, seja lá o termo que você use, você vai perceber que quando você iniciou esse processo, não é? Uma semana depois, aquela princesa que te dava aula virou a bruxa, e aquele príncipe virou o sapo miserável, porque dói tudo, não é verdade? E aí você vai fazer determinados movimentos, aquilo dói tanto que você diz assim, eu estou andando para trás. Essa é a sensação. Por quê? Porque está havendo mudanças significativas que te beneficiarão de todas as maneiras, não é? Numa estrutura que, quando você chegar numa faixa etária como essa, que eu estou fazendo essa propaganda toda, né, se você cair, você não se arrebenta, né, porque você tem firmeza, porque isso é importante, não é verdade? Não é para virar bacalhau, né, porque fica aquele desse tamanho assim, com aquela perninha fina, aí fica aquele bacalhau com cabeça, inclusive, né, porque é difícil achar bacalhau com cabeça, mas fica. O fato entenda a situação como uma postura saudável, ou seja, uma postura de mudança. Estamos usando como exemplo, pode ser em qualquer situação. Quando você estuda, né, por exemplo, a mesma coisa, dá um momento que você diz assim, parece que eu não aprendi nada,
mas é que tudo aquilo está criando uma revolução significativa em você mesmo. Aconteceu a mesma coisa com o cidadão aí. 4, 5 anos de revisão e com um detalhe. Não é esse, é esse aqui. E com um detalhe, depois do encontro com Jesus, começa o processo da reforma íntima. Eu prefiro, em vez de reforma, um refazimento, não é? Uma revisão de valores, uma transformação íntima, né? Porque você não pega o que as conquistas e joga fora, porque reforma é isso, você tira para colocar coisa nova, né? Quando você faz uma transformação, são os valores que você tem, situações conquistadas que às vezes precisam ser ajustadas, né? Não é melhor? Dá uma calibrada em determinado, porque esses valores te trouxeram até aqui. Não podem ser perdidos, não vão ser perdidos. Precisa ser recalibrado às vezes. E o desprendimento das coisas materiais. Vale a pena mencionar o seguinte: espiritismo não é jogar, não é? Ser espírita não é jogar objetivos, não é jogar conquistas fora. Ok? Desprender-se é desapegar-se, lembrar Jesus. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É desapego, é valorizar, sabendo que nós podemos usar, mas não nos escravizarmos a situações, pessoas ou coisas. Porque quando nós nos escravizamos, nós nos apegamos a situações, coisas, a posições, sejam lá o que for, nós efetivamente somos escravos destes aspectos, escravos de nós mesmos naquilo que nos interessa objetivamente. Por isso que o Cristo disse exatamente isso: aonde estiver o teu tesouro, não reclama, porque aí estará o teu coração, mesmo desencarnado ou desencarnada. Desencarna e fica grudado naquilo que acha que é dele ou dela. Volta para casa. Está pensando que não acontece com o espírita? Nós tivemos um amigo nosso que desencarnou, depois ele deu mensagem, evidentemente. E ele foi para casa. Claro, qual era o ponto de apoio? A estrutura. Ele foi para casa, quando ele chegou em casa, ele viu que as pessoas não davam mais a mínima satisfação para ele. Aí ele disse, eu estou suspeitando que eu já fui dessa para melhor. Foi. O que ele fez? Foi para o centro espírita. Ele disse, vim para o centro espírita porque tem um detalhe. Um mentor ia acabar me encontrando e ia me encaminhar. Porque se eu ficasse em casa, ia começar a meter o bedelho na vida de todo mundo. Mas como eu percebi que eu estava desencarnado, eu fui para o centro espírita. Então, se acontecer, por exemplo, não precisa ser hoje, não se apresse, não precisa ser na segunda-feira. Segunda-feira não é dia de desencarnar, ok? Vamos combinar? Aí, você vem para cá. Aqui ressuscita pessoas, mentor encaminha, Epistemology é tudo de bom.com. Vem para cá. Não tinha aquela, vem para cá, você também, ok? Ponto, resolveu. Não se apegue, é isso, não se escravize, mas mantenha seus objetivos, porque os seus objetivos, as suas conquistas, não são suas apenas. Beneficiam a você, a sociedade menor que é a sua família, e contribui na sociedade maior através daquilo que você proporcione com seus esforços. A começar do lar, não é? Se você está como uma pessoa do lar, há situações as mais diversas. Isso, até porque é aqui que nós exercitamos virtudes, porque é através da nossa ação aqui no planeta que nós vamos exercitando virtudes. Né? Se a grande maioria aqui acreditamos que more em Orlando, não é isso? Se você mora em Orlando, você pediu para morar em Orlando para uma prova de paciência. Porque aguentar o trânsito de Orlando com esse monte de obra, você tem que ter paciência, porque enquanto você não tiver um carro que voe, é assim que a coisa funciona. Disciplina nos aspectos mais simplificados da vida. E
trabalho humilde no início e ele volta para a casa do caminho. Imagina, o perseguidor volta a ter contato com os perseguidos e diz aquilo que a gente sempre diz: daqui para frente vai ser tudo diferente. Convence. Né? Depois que o vaso quebrou, né, que você vai fazer a emenda, convence. O que a gente acha que as pessoas pensavam dele? Aquilo que pensam da gente quando a gente diz que agora nós estamos programados para mudar. Aí você vê, às vezes, a posição de açucareiro ou de bully, dizendo: não está adiantando nada você ir lá no Psenology, porque você não mudou em coisa nenhuma. Como se a mudança acontecesse assim. A começar da própria situação do cérebro. O cérebro funciona com 16 watts, que é de energia de uma lâmpada pequenininha. E a natureza é extremamente inteligente, porque ele precisa automatizar para abrir espaço para novos aprendizados. Lembra quando você foi aprender a dirigir? Nossa, se você teve a possibilidade de dirigir com câmbio mecânico, Deus é Pai. Pisa aqui, empurra lá, faz isso, faz aquilo, e não sei o quê, olha aqui, olha lá, presta atenção, dá seta, não sei o quê. Era enlouquecedor o negócio. Né? Era enlouquecedor. Você fala: como é que eu vou sair com esse carro? Você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. O que aconteceu? Hoje, inclusive, se você quiser ver Deus, você pode dirigir teclando, que você vai ver Deus muito mais rápido, inclusive teclando. Mas o fato é, você ouve música, conversa com a pessoa, etc., dirige muito bem, está totalmente automatizado, porque o cérebro jogou para o processo, automatizou, abriu espaço para novos aprendizados. Faz todo sentido, porque é altamente econômico o processo em nós mesmos. Então, veja, a mudança não pode ser assim, não é verdade? Você vai fatiando a coisa. Por isso que o Emmanuel diz assim: quando você percebeu que tem um hábito desagradável, você já evoluiu. Por que você já evoluiu? Porque, na realidade, foi para o racional. Isso não quer dizer que mudou. Isso não quer dizer que mudou. Isso quer dizer que, tomei conhecimento. Adoro falar mal da vida alheia. Agora eu vou ter que falar bem. Nossa, que dificuldade. Porque falar mal é tão gostoso, não é verdade? Dá aquela baba assim, água na boca. Como é bom falar mal. Meu Deus do céu, adoro falar mal. E quando eu não falo, eu fico pensando mal, para depois falar com os meus amigos. Eu adoro poder chegar com os meus amigos, as minhas amigas, e falar mal de todo mundo, etc. Né? Vai mudar. Não, espírita não fala mal. Fique tranquilo que a gente não fala mal. Eu já disse várias vezes e repito: nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. É uma coisa sofisticada. Muda? Assim? Não, não muda. Então, o quê? Desafio. Começa um processo. Nós vemos na tabuleta lá, para não dar o marketing completo: isto aqui dá câncer. E a gente usa. Não é verdade? Não, quer dizer que todos usam. Talvez ninguém use aqui. Isto dá câncer. Já vão colocar nos outros rótulos também agora, dado a situação dos conhecimentos que se aprofundaram. Qualquer quantidade dá câncer. E aí Humberto de Campos fala no livro Cartas e Crônicas: vá você numa festa elegante, com champanhes as mais sofisticadas, de repente dizer que aquilo prejudica a saúde. Vão te recomendar, é o espírito dizendo pela psicografia do Chico, no Cartas e Crônicas, vão te recomendar uma bela clínica psiquiátrica. Você está mal, companheiro. O que é isso? Você precisa ir para um psiquiatra. Né? Vai dispensar? Vai para o psiquiatra. No entanto, não é fato? Mas não se agrida. Façamos tudo no tempo. Tenha paciência contigo. Fé em você e paciência contigo. Para que a gente possa, neste modelo,
fazer o que ele fez. Imitar Jesus com a caridade, a maior virtude de todas. E, na realidade, a pergunta é: o que é que eu faço do que é necessário para se libertar, para fazer a verdadeira caridade? Não é tudo de uma vez. A caridade verdadeira, o amor em ação, só é praticado quando a gente começa a trabalhar as questões do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Não é esforço, não é assim, eu só vou fazer isso depois daquilo. Não, porque é uma chave virando. À medida que eu faça o bem, e não importa o bem que eu faça, faça uma ação boa por dia. Esse é o nosso desafio. Uma ação boa por dia. Quer ver uma ação boa por dia? Sorria para as pessoas logo de manhã. Dê um bom dia para ela. Ah, mas eu sou um bicho quando eu levanto. Vai morrer mais cedo pelo seu mau humor. Mas o fato é, sorria para as pessoas, cumprimente as pessoas, fazendo que o bom dia delas seja bom para você. E aí você dirige essas energias positivas suas, que são incrivelmente salutares para você, para as pessoas. Numa ação boa por dia. Masaharu Taniguchi, falando de conhecimento, que é o bem para nós mesmos, ele diz: se você ler uma página de um livro por dia, uma página, não uma folha, porque a folha é frente e verso, uma página em 365 dias, você terá lido 365 páginas. Consequentemente, provavelmente terá lido um livro. Se viver mais 50 anos, você terá lido, se enriquecido com 50 obras. Uma página significa: faça o bem para você, porque aí é o bem para o conhecimento. Faça o bem para o próximo. Dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite. Né? Já dá para sair hoje daqui mandando boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Não é o boa noite, o bom dia, o boa tarde educado, né? Comercial. É desejando que seja um bom dia. Ah, mas eu entrei, por exemplo, se mora em condomínio, entrei no elevador, falei bom dia, ninguém respondeu. Problema de quem não respondeu. O bom dia tem que ser seu. E você está dividindo com o outro numa ação boa. Exatamente o que o Masaharu Taniguchi diz da leitura. Uma ação boa por dia, em 365 dias, serão 365 boas ações. Albino Teixeira, no livro O Espírito da Verdade, através da psicografia do Chico, diz assim: se você fizer ampliar um pouquinho, então pode já usar um boa tarde, né? Ou um boa noite. Se você ampliar um pouquinho, com o passar do tempo, só a contabilidade divina saberá a quantidade de boas ações que você fez. E a gente diz assim: eu não tenho tempo. Não tenho tempo de ler, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo para, de repente, exercitar no bem. As pessoas não têm tempo porque não convém a ela, né? Ela fala: não tenho tempo. Todo mundo tem que Enfim, cada um tem a desculpa que acha mais razoável. Mas a gente tem como fazer, tem ou não tem? Esse é o nosso desafio como espíritas. Não é virar santo de uma hora para outra. Não é verdade? Não é ficar se autoflagelando. A reforma íntima não é martírio. Reforma íntima é usar a inteligência e trabalhar gradativamente os aspectos positivos em nós mesmos. Ah, mas eu tenho um monte de coisa errada. Que ótimo, todo mundo tem, porque nós estamos num planeta de expiação e provas, ok? Ah, está passando para regeneração. Não vai ficar todo mundo bonzinho. Regeneração, a própria palavra já diz, é regenerar, é mudar, é melhorar, é transformar. Significa que é ir virando a chave. E isso é tempo, é tempo. Não se preocupe com 2057, que a gente não vai acabar com o mundo nessa data, ok? Pode chegar lá tranquilo, porque a gente já acabou com o mundo, quis acabar com o mundo várias vezes, né? Não é verdade? Foi no ano 1999, o ano 1000 ia acabar o mundo, depois ficou para 2000, porque ia ter o bug de milênio, ia cair avião, ia acontecer, bomba atômica ia sair, voando para tudo quanto é lado, depois virou 2012. A verdade é que a gente não consegue acabar com esse mundo porque nós somos muito incompetentes para acabar com esse planeta, né? Então o fato é, vai tocando, porque o importante é o investimento de nós em nós mesmos. E, obviamente, olha o que André Luiz diz, né? A caridade está longe do dever. Emmanuel vem e diz o seguinte: ajuda e passa.
Não espera a tapinha nas costas, nem muito obrigado, porque a gente faz porque quer fazer. Ponto. Ajuda e passa. Aliás, tem um outro que merece ser lembrado. Servir e não ser servido. Ser feliz servindo, que é o Francesco Bernardone, não o Francisco de Assis, o São Francisco de Assis. E, na realidade, segundo Paulo, caridade é amar nossos irmãos fazendo o melhor ao nosso alcance. E nós sugerimos uma outra leitura também, que é da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Mas se você ler o 11 e o 12, você vai ver que o 11 e o 12 é o primeiro livro dos médiuns do mundo, que ele chama Mediunidade de Dons, no 11 e no 12, e o 13 ele fecha magistralmente com uma carta lindíssima para o pessoal de Corinto, que o Renato Russo transformou em música. Pegou o capítulo 13 e musicou o capítulo 13, e uma das partes dela diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou o sino que tine. Não é fantástico? Por isso que Kardec vai no capítulo 25, no capítulo 15, no item 10, fazer a sublime colocação. Fora da caridade não há salvação. Salvação do quê e de quem? Do que dos meus pontos de vista equivocados? De quem? De mim mesmo. Porque eu sou a única pessoa capaz de me fazer feliz ou infeliz, apesar de adorar uma terceirização. Por isso que a proposta é: tenhamos fé em nós mesmos e a caridade para conosco, para que nós possamos externar essa certeza nas pessoas, em Deus, em Jesus, nos Espíritos, quem você quiser, para que nós possamos ser esses elementos, né, que possam, na verdade, externar essa certeza de vida, essa certeza de vencermos a nós mesmos, usando do amor em nós para que o amor se reflita no próximo. Porque toda essa estrutura vai nos levar a uma condição de felicidade, porque querer ser feliz, a gente tem que ser bom. Se quiser ser feliz, faça o bem primeiro. Faça o bem inicialmente para você, para que ele possa se externar para o semelhante. E nós teremos, encontraremos e seremos elementos de transferência de paz. Por falar em paz, muita paz a todos.